Você acha que essa escola é interessante e precisa para quem está no mercado farmacêutico de sair, de conhecer? São regiões diferentes, com perfis diferentes, com realidades diferentes, né? Não dá para a gente chegar e ensinar uma coisa de uma forma genérica, vamos dizer assim, ou acreditando que seja a realidade de todo mundo. Isso foi importante para você, então? Muito, muito. E quando eu fazia esse trabalho pela Neoquímica foi interessante, porque um dos diretores que andava comigo um dia me disse assim: você entendia bastante de drogazil, agora você entende de farmácia. Porque Amazonas era diferente do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul era diferente do interior. A gente sai da bolha, você né? sai da bolha e você conhece não só os clientes, né, o entorno, como até as características do pessoal que trabalha em cada região. Qual é a forma de abordagem? O nosso objetivo de abordar o pessoal era falar de atendimento e depois completar com a informação sobre o genérico. Então, em cada lugar, em cada região, você entendia qual era a forma de você tratar as pessoas. Em alguns lugares, por exemplo, principalmente nas cidades menores, as pessoas iam para a farmácia falar com o farmacêutico como se ele fosse, porque na verdade ele é, realmente uma autoridade. Então ele chamava o farmacêutico e dizia: o senhor podia, por favor, né? E a gente pensava, nossa, nos grandes centros a gente atende com gentileza, com carinho e tal, mas não tinha todo aquele protocolo. E se eu fosse descomplicar aquilo, ia espantar os clientes, porque eles gostavam daquele protocolo, né? Então isso é muito legal. E eu acho que até hoje, quem quer trabalhar nessa área precisa levantar da cadeira e ir conhecer as diversas regiões e as diversas realidades. Por isso que a gente saiu do estúdio hoje e veio até aqui. Isso aí, às vezes a gente precisa sair do estúdio e ir à luta, né? Ô Silvia, é muito bonito e gostoso, né, te ouvir falar, porque tudo isso está relacionado com o seu conhecimento, né? Então, ensinando lá desde a época de professora, educação infantil até agora. Você acha que esse é seu legado? É o legado que você está deixando? Levar conhecimento, profissionalizar, ajudar essas pessoas a saírem de um nível para chegar num lugar mais avançado, né? Otimizarem seus negócios. Você acha que é isso? Eu, lá atrás, eu já gostava de ensinar e achava que tudo que a gente pudesse aprender era bom. Eu já era curiosa, gostava de estar fuçando em tudo quanto é coisa. Eu já achava que ensinar e aprender eram coisas boas. Mas no decorrer do tempo, continuei achando isso, mas não tinha nenhuma noção tão grande de quanto a gente influencia as pessoas e interfere na vida das pessoas. Nos últimos anos, talvez até porque a gente corra menos, tenha mais tempo para conversar com as pessoas e tudo mais, você recebe tanto feedback, tanta informação de gente que passou por você e que tem por você um carinho muito grande sobre coisas que você não faz a mínima ideia quanto você interferiu na vida daquela pessoa. Um incentivo de continue estudando, se você gosta de trabalhar no balcão, faz um esforço, vai fazer uma faculdade, vai virar um farmacêutico, né? vai procurar um caminho. Ah, não gosto de farmácia, não faz mal, vai fazer economia, vai fazer administração. Existem outras áreas dentro do varejo que você pode. Hoje eu encontro gente que diz assim: nossa, se você não tivesse me dado aquele empurrão, eu de repente ia continuar exatamente onde eu estava. É como um pequeno poder, né, de modificar a vida de alguém. E o tanto que a gente aprende também com tudo isso, né? É verdade. Esse ano, no evento da Bradilam, eu encontrei um dono de farmácia que há uns 5 anos atrás eu fiz um trabalho com a farmácia dele junto com o MS Genéricos. Foi um trabalho pontual, depois eu não voltei mais à loja dele. Eu encontrei ele na Bradilam, mas ele tinha tanta gratidão que a gente precisava ter gravado o depoimento dele. Fez uma modificação na cabeça dele. Ele tinha uma única farmácia no interior aqui de São Paulo. Tinha muito receio de fazer modificações, ele queria inovar, mas tinha muito medo, né? E aí ele foi tendo confiança, topou, a gente mexeu na farmácia inteira dele, reformou quase que a farmácia.
mudou tudo, ele trocou o piso, tal. Ele não só ficou tão feliz porque obteve excelentes resultados, etc e tal, como hoje ele tem mais 3 farmácias. Então ele falou, se aquilo não tivesse acontecido naquele momento na minha farmácia, nada disso teria acontecido. Então eu sou tão grato a você, eu sou tão grato à MS que fez esse tipo de trabalho comigo. Você chega a parar e ficar sem ação, porque você não sabe nem o que dizer para o cara de quão importante, né, e quanto a gente mexeu na vida do indivíduo. É muito louco isso. E você citou, né, agora a MS, óbvio, a gente está aqui, né, com a plataforma educacional da MS. Silvia também teve uma trajetória muito interessante, com treinamentos, rodou o Brasil. Como é que foi? É verdade, é verdade. Eu fiquei 15 anos na MS. Tá? A gente criou um projeto, porque depois da entrada do genérico, a gente sentiu, e a gente sente até hoje, que faltava uma parte de profissionalização para as redes de farmácia. Médias e pequenas, eles precisavam de profissionalização. Então, a MS Genéricos criou um projeto que chamava Projeto Academis, que era a Academia de Conhecimento do EMS. O objetivo era levar orientação para os donos de farmácia e para a sua equipe inteira. Então, uma hora a gente treinava balconista, outra hora a gente treinava as lideranças, outra hora os farmacêuticos e assim por diante. E foi um case muito interessante de sucesso para o mercado fábrica. Os outros laboratórios também entenderam que isso era uma coisa que tinha um valor agregado muito grande. E a gente aí foi criando vários e vários cursos, porque dependendo da necessidade daquela rede, a gente criava um curso especial meio in company. E aí foi crescendo. Customizado. Né? Nós começamos em 3 pessoas, depois a gente foi crescendo, foram entrando outros profissionais como treinadores e palestrantes, e depois, então, isso tomou uma proporção bastante grande. Tinha convenção, a gente estava lá. Tinha alguns grandes eventos, a gente era convidado para estar fazendo palestra. Tinha alguma inauguração de uma rede, a gente estava lá treinando a equipe que ia abrir aquilo lá. Então, foi um trabalho bastante interessante e teve uma época que a gente criou, então, dentro desse projeto, um projeto que chamava Transformação, que é um case mesmo de sucesso do MS Genéricos, porque a gente fazia o seguinte, a gente pegava uma farmácia com a configuração que ela existia, fazia um estudo de como ela deveria ficar se fosse melhorada, mudar o layout, mudar a localização dos produtos, estudar categorias, estudar mix, etc. e tal, e transformar aquela farmácia. E ela não só se transformava visivelmente, esteticamente, como o crescimento da venda era no mínimo 30%, 40%. Então foi uma coisa muito interessante e um projeto que deixou não só legado, como muita saudade. Porque hoje o pessoal às vezes faz contato comigo e fala, nossa, não tem mais aquele projeto, precisava ter. A gente queria chamar vocês para nos ajudar. E, na verdade, era uma coisa interessante, que a gente levava conhecimento, mas também tinha uma parte comercial forte, onde havia uma negociação, onde tudo isso também significava uma rua de 2 mãos. Eu te ajudo e vocês vendem os nossos produtos, a gente orienta, etc. e tal. Então, efetivamente, é um caso de sucesso que ainda é muito demandado. E hoje, como a gente parou esse processo no OMS há uns anos atrás, há uns 3 anos atrás, muita gente nos chama até separadamente para continuar o projeto por fora. Tá? E tenho certeza que as pessoas vão continuar te chamando sempre, né, Silvia? Porque um nome é um nome, né? Demora, né? Mas é aquela história. Eu acho gozado que eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. Em 1982, por aí, 80, a Drogasil estava fazendo um estudo para ter uma primeira drugstore no Brasil. Então a gente estudou como eram os drugstores fora do Brasil, etc. e tal. E aí eu entrei para fazer parte de um grupo de recursos humanos, mas também de outras coisas, que se reunia na Associação Paulista de Supermercados, na APAS. E lá tinha um diretor que era muito acolhedor. Sabe essas pessoas que te inspiram mesmo?
E aí ele dizia assim, você chega na reunião e fala assim, você não é Silvia da Drogasil, você é Silvia Osso, você tem sorte de ter um sobrenome muito forte, porque ele é diferente e ele chama atenção. Então, se você não começar a construir uma marca, um dia você vai se aposentar da empresa, e era ainda muito antes, e você vai dizer, eu sou Silvia, ex da Drogasil, como a maioria dos profissionais do mercado. Por quê? Como ele tinha um pouco mais de idade, já tinha vivido isso com outros colegas, ele achava que era um alerta profissional. E, na verdade, ele foi realmente o meu mentor, porque aí eu comecei a marcar esse nome do Silvia Osso, da Drogasil, vinha depois. E assim, da MS e de outros todos que foram me contratando. Mas ele que me deu esse legado, mostrando como você precisava, ou como todos nós precisamos, construir uma marca do nosso nome. Independente de onde a gente esteja, né? O nosso nome, ele acaba tendo uma relevância Maior do que a empresa. Do que a empresa. E aquela história, você entrega para a empresa todas as suas competências, você entrega a sua marca e soma com a dela. Sim. E ela soma com a sua. Né? Então foi isso que aconteceu. Depois, né, andando pela MS, fazendo todos esse trabalho que a gente fez no Brasil inteiro, aí foi se solidificando mais esta união. Tanto que as pessoas me encontram até hoje, todos têm certeza que eu ainda estou na MS. De verdade, estou mesmo de coração, porque a gente sai, mas não sai, né? Sempre. Mas é gozado que o pessoal fala assim, não, a gente não consegue, a gente associa a força do teu Silvia Osso com também a força da MS. O que também é muito bom. É legal, bom, né? É muito bom. E a Silvia, também contando uma curiosidade aqui, foi minha mentora, né, desde a base de carreira. E eu sou muito grata por isso. Nossa, e a gente gosta muito, né? A gente fica feliz quando você vê que as pessoas vão se desenvolvendo, vão tomando corpo, vão caminhando, etc e tal. A única coisa meio feia que a gente faz é que todas essas crias que a gente tem, a gente meio que se mete na vida delas. Mesmo que agora estejam próximas, né? A gente dá um jeito de ligar, mandar um recadinho, olha, precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo. A gente meio que se adona de vocês. Eu fiz isso algumas vezes com vocês. Sei, mas sempre foi muito bom, né? Sempre com muito carinho e fazendo mesmo a gente enxergar o que podia ser mudado e crescer. A gente gosta mesmo, é muito interessante ver como o pessoal vai criando novos caminhos, novos rumos. É bem interessante. Agora a gente vai tomar o café de verdade e em breve a gente se encontra para continuar conversando mais, porque a Silvia tem muita história. Um monte de história para vocês, tá? Obrigada, Silvia. Obrigada, gente.